848 dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Altera a Lei 9.427, a Lei 9.472, a Lei 9.478, a Lei 9.782, a Lei 9.961, a Lei 9.984, a Lei 9.986, a Lei 10.233, a Medida Provisória 2.228-1, a Lei 11.182 e a Lei 10.180. Artigo 2º. Consideram-se agências reguladoras para os fins desta lei e para os fins da Lei 9.986, inciso 1, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, inciso 2, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, inciso 3, Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, inciso 4, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inciso 5, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, inciso 6, Agência Nacional de Águas, ANA, inciso 7, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, inciso 8, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, inciso 9, Agência Nacional de Cinema, ANCINE, inciso 10, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, inciso 11, Agência Nacional de Mineração, ANM. Parágrafo único. Ressalvado o que dispuser a legislação específica, aplicam-se o disposto nesta lei às autarquias especiais caracterizadas nos termos desta lei como agências reguladoras e criadas a partir de sua vigência. Artigo 3º. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei, ou de leis específicas voltadas à sua implementação. Parágrafo 1º. Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, deverá corresponder a um órgão setorial dos sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, pessoal civil da administração federal, de organização e inovação institucional, de administração dos recursos de tecnologia da informação e de serviços gerais. Parágrafo 2º. A autonomia administrativa da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes competências. Inciso 1. Solicitar diretamente ao Ministério da Economia. A linha A. Autorização para a realização de concursos públicos. A linha B. Provimento dos cargos autorizados em lei para o seu quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária. A linha C. Alterações no respectivo quadro de pessoal, fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações nos planos de carreira de seus servidores. Inciso 2. Conceder diárias e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar afastamentos do país a servidores da agência. Inciso 3. Celebrar contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio, independentemente do valor. Parágrafo 3º. As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno e elaborar e divulgar programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção,
a punição e a remediação de fraudes e atos de corrupção. Capítulo 1. Do processo decisório das agências reguladoras. Artigo 4º. A agência reguladora deverá observar, em suas atividades, a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Artigo 5º. A agência reguladora deverá indicar os pressupostos de fato e de direito que determinarem suas decisões, inclusive a respeito da edição ou não de atos normativos. Artigo 6º. A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização de análise de impacto regulatório que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Parágrafo 1º. Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia do AIR, sobre os quesitos mínimos a serem objeto de exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada. Parágrafo 2º. O regimento interno de cada agência disporá sobre a operacionalização do AIR em seu âmbito. Parágrafo 3º. O conselho diretor ou a diretoria colegiada manifestar-se-á em relação ao relatório de AIR sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos, indicando seus impactos estimados, recomendam sua adoção e, quando for o caso, quais os complementos necessários. Parágrafo 4º. A manifestação de que trata o parágrafo 3º integrará, juntamente com o relatório de AIR, a documentação a ser disponibilizada aos interessados para a realização de consulta ou de audiência pública, caso o conselho diretor ou a diretoria colegiada decida pela continuidade do procedimento administrativo. Parágrafo 5º. Nos casos em que não for realizada a AIR, deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento equivalente que tenha fundamentado a proposta de decisão. O processo de decisão da agência reguladora referente à regulação terá caráter colegiado. Parágrafo 1º. O conselho diretor ou a diretoria colegiada da agência reguladora deliberará por maioria absoluta dos votos de seus membros, entre eles o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presidente, conforme definido no regimento interno. Parágrafo 2º. É facultado à agência reguladora adotar processo de delegação interna de decisão, sendo assegurado ao conselho diretor ou à diretoria colegiada o direito de reexame das decisões delegadas. Artigo 8º. As reuniões deliberativas do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora serão públicas e gravadas em meio eletrônico. Parágrafo 1º. A pauta de reunião deliberativa deverá ser divulgada no sítio da agência na internet com antecedência mínima de 3 dias úteis. Parágrafo 2º. Somente poderá ser deliberada matéria que conste da pauta de reunião divulgada na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A gravação de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet em até 15 dias, úteis após o encerramento da reunião. Parágrafo 4º. A ata de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência
e no respectivo sítio na internet em até 5 dias úteis após sua aprovação. Parágrafo 5. Não se aplica o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo às matérias urgentes e relevantes, a critério do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral, cuja deliberação não possa submeter-se aos prazos neles estabelecidos. Parágrafo 6º. Não se aplica o disposto neste artigo às deliberações do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, que envolvam: inciso 1. Documentos classificados como sigilosos. Inciso 2. Matéria de natureza administrativa. Parágrafo 7º. A agência reguladora deverá adequar suas reuniões deliberativas às disposições deste artigo no prazo de até 1 ano, a contar da entrada em vigor desta lei, e definir o procedimento em regimento interno. Artigo 9. Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. Parágrafo 1º. A consulta pública é instrumento de apoio à tomada de decisão, por meio do qual a sociedade é consultada, previamente, por meio do envio de críticas, sugestões e contribuições por quaisquer interessados, sobre proposta de forma regulatória aplicável ao setor de atuação da agência reguladora. Parágrafo 2º. Ressalvada a exigência de prazo diferente em legislação específica, acordo ou tratado internacional, o período de consulta pública terá início após a publicação do respectivo despacho ou ao aviso de abertura no Diário Oficial da União e no sítio da agência na internet e terá duração mínima de 45 dias, ressalvado caso excepcional de urgência e relevância, devidamente motivado. Parágrafo 3º. A agência reguladora deverá disponibilizar na sede e no respectivo sítio na internet, quando do início da consulta pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico usados como fundamento para as propostas submetidas à consulta pública, ressalvados aqueles de caráter sigiloso. Parágrafo 4º. As críticas e as sugestões encaminhadas pelos interessados deverão ser disponibilizadas na sede da agência e no respectivo sítio na internet em até 10 dias úteis após o término do prazo da consulta pública. Parágrafo 5º. O posicionamento da agência reguladora sobre as críticas e as contribuições apresentadas no processo de consulta pública deverá ser disponibilizado na sede da agência e no respectivo sítio na internet em até 30 dias úteis após a reunião do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada para a deliberação final sobre a matéria. Parágrafo 6º. A agência reguladora deverá estabelecer em regimento interno os procedimentos a serem observados nas consultas públicas. Parágrafo 7º. Compete ao órgão responsável no Ministério da Economia opinar, quando considerar pertinente, sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidos à consulta pública pela agência reguladora. Artigo 10. A agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar audiência pública para uma formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante. Parágrafo 1º. A audiência pública é o instrumento de apoio à tomada de decisão, por meio do qual é facultada a manifestação oral por quaisquer interessados, em sessão pública previamente destinada
a debater matéria relevante. Parágrafo 2º. A abertura do período de audiência pública será precedida de despacho ou aviso de abertura publicado no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação com antecedência mínima de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. A agência reguladora deverá disponibilizar em local específico e no respectivo sítio na internet, com antecedência mínima de 5 dias úteis do início do período de audiência pública, os seguintes documentos. Inciso 1. Para as propostas de ato normativo submetidas à audiência pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico que as tenha fundamentado, ressalvados aqueles de caráter sigiloso. Inciso 2. Para outras propostas submetidas à audiência pública, a nota técnica ou o documento equivalente que as tenha fundamentado. Parágrafo 4º. A agência reguladora deverá estabelecer em regimento interno os procedimentos a serem observados nas audiências públicas, aplicando-se o parágrafo 5º do artigo 9, às contribuições recebidas. 11. A agência reguladora poderá estabelecer em regimento interno outros meios de participação de interessados em suas decisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas, aplicando-se o parágrafo 5º do artigo 9, às contribuições recebidas. Artigo 12. Os relatórios da audiência pública e de outros meios de participação de interessados nas decisões a que se referem os artigos 10 e 11 deverão ser disponibilizados na sede da agência e no respectivo sítio na internet, em até 30 dias úteis após o seu encerramento. Parágrafo único. Em casos de grande complexidade, o prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por igual período, justificadamente uma única vez. Artigo 13. A agência reguladora deverá decidir as matérias submetidas à sua apreciação nos prazos fixados na legislação e, em caso de omissão, nos prazos estabelecidos em seu regimento interno. Capítulo 2. Da prestação de contas e do controle social. Seção 1. Do controle externo e do relatório anual de atividades. Artigo 14. O controle externo das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Artigo 15. A agência reguladora deverá elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor definida pelos poderes legislativo e executivo e o cumprimento dos seguintes planos. Inciso 1. Plano estratégico vigente, previsto no artigo 17 desta lei. Inciso 2. Plano de gestão anual, previsto no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. São objetivos dos planos referidos no caput. Inciso 1. Aperfeiçoar o acompanhamento das ações da agência reguladora, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social. Inciso 2. Aperfeiçoar as relações de cooperação da agência reguladora com o poder público, em particular, no cumprimento das políticas públicas definidas em lei. Inciso 3. Promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços da agência reguladora, de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade com foco nos resultados. Inciso 4. Permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão da agência. Parágrafo 2º. O relatório anual de atividades de que trata o caput deverá conter sumário executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante,
da prestação de contas da agência reguladora nos termos do artigo 9 da Lei 8.443, devendo ser encaminhado pela agência reguladora por escrito, no prazo de até 90 dias após a abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, ao Ministro de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, e disponibilizado aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet. Parágrafo 4º. É do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora o dever de cumprir os prazos estabelecidos neste artigo, sob pena de responsabilidade. Artigo 16. A agência reguladora deverá implementar em cada exercício plano de comunicação voltado à divulgação, com caráter informativo e educativo, de suas atividades e dos direitos dos usuários perante a agência reguladora e as empresas que compõem o setor regulado. Seção 2. Do Plano Estratégico, do Plano de Gestão Anual e da Agência Regulatória e da Agenda Regulatória. Artigo 17. A agência reguladora deverá elaborar, para cada período quadrienal, plano estratégico que conterá os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações da agência reguladora relativos à sua gestão e às suas competências regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle da agência, que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano. Parágrafo 1º. O plano estratégico será compatível com o disposto no plano plurianual em vigência e será revisto periodicamente com vistas à sua permanente adequação. Parágrafo 2º. A agência reguladora, no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da aprovação do plano estratégico pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, disponibilizá-lo-á no respectivo sítio na internet. Artigo 18. O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes estabelecidas, o plano de gestão anual, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será o instrumento anual de planejamento consolidado da agência reguladora e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão. Parágrafo 1º. A agenda regulatória prevista no artigo 21 desta lei integrará o plano de gestão anual para o respectivo ano. Parágrafo 2º. O plano de gestão anual será aprovado pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da agência reguladora, com antecedência mínima de 10 dias úteis do início de seu período de vigência e poderá ser revisto periodicamente com vistas à sua adequação. Parágrafo 3º. A agência reguladora, no prazo máximo de 20 dias úteis, contado da aprovação do plano de gestão anual pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, dará ciência de seu conteúdo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, bem como disponibilizá-lo-á na sede da agência e no respectivo sítio na internet. Artigo 19. O plano de gestão anual deverá, inciso 1, especificar, no mínimo, as metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a serem atingidas durante sua vigência, as quais deverão ser compatíveis com o plano estratégico. Inciso 2, prever estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas.
Parágrafo único. As metas de desempenho administrativo e operacional referidas no inciso 1 do caput incluirão, obrigatoriamente, as ações relacionadas. Inciso 1. Promoção da qualidade dos serviços prestados pela agência. Inciso 2. Promoção do fomento à pesquisa no setor regulado pela agência, quando couber. Inciso 3. Promoção da cooperação com os órgãos de defesa da concorrência e com os órgãos de defesa do consumidor e de defesa do meio ambiente, quando couber. Artigo 20. O regimento interno de cada agência reguladora disporá sobre as condições para a revisão e sobre a sistemática de acompanhamento e avaliação do plano de gestão anual. Artigo 22. A agência reguladora implementará, no respectivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, instrumento de planejamento de atividade normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante sua vigência. Parágrafo 1º. A agenda regulatória deverá ser alinhada com os objetivos do plano estratégico e integrará o plano de gestão anual. Parágrafo 2º. A agenda regulatória será aprovada pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada e será disponibilizada na sede da agência e no respectivo sítio na internet. Seção 3. Da ouvidoria. Artigo 22. Haverá em cada agência reguladora um ouvidor que atuará sem subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções. Parágrafo 1º. São atribuições do ouvidor. Inciso 1. Zelar pela qualidade e pela tempestividade dos serviços prestados pela agência. Inciso 2. Acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos interessados contra a atuação da agência. Inciso 3. Elaborar relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência. Parágrafo 2º. O ouvidor terá acesso a todos os processos da agência reguladora. Parágrafo 3º. O ouvidor deverá manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado ou confidencial. Parágrafo 4º. Os relatórios do ouvidor deverão ser encaminhados ao Conselho Diretor ou à diretoria colegiada da agência reguladora, que poderá se manifestar no prazo de 20 dias úteis. Parágrafo 5º. Os relatórios do ouvidor não terão caráter impositivo, cabendo ao Conselho Diretor ou à diretoria colegiada deliberar em última instância a respeito dos temas relacionados ao setor de atuação da agência reguladora. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo para manifestação do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, o ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se houver a respectiva manifestação, ao titular do Ministério a que a agência estiver vinculada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-los no sítio da agência na internet. Artigo 23. O ouvidor será escolhido pelo Presidente da República e por ele nomeado após prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, devendo não se enquadrar nas hipóteses de ineligibilidade previstas no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64, e ter notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores econômicos, ou no campo específico de atuação da agência reguladora. Parágrafo 1º. O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedado a recondução, no curso do qual somente perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. É vedado ao ouvidor
ter participação direta ou indireta em empresas sob regulação da respectiva agência reguladora. Parágrafo 3º. O processo administrativo contra o ouvidor somente poderá ser instaurado pelo titular do ministério, ao qual a agência está vinculada, por iniciativa de seu ministro ou do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, em decorrência de representação promovida pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da respectiva agência. Parágrafo 4º. Ocorrendo vacância do cargo de ouvidor no curso do mandato, este será completado por sucessor, investido na forma prevista no caput, que exercerá o cargo pelo prazo remanescente, admitida a recondução, se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos. Artigo 24. O ouvidor contará com estrutura administrativa compatível com suas atribuições e com espaço em canal de comunicação e divulgação institucional da agência. Da interação entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência. Artigo 25. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos mercados regulados, as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência devem atuar em estreita cooperação, privilegiando a troca de experiências. Artigo 26. No exercício de suas atribuições, incumbe às agências reguladoras monitorar e acompanhar as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência nos termos da Lei 12.529, Lei de Defesa da Concorrência. Parágrafo 1º. Os órgãos de defesa da concorrência são responsáveis pela aplicação da legislação de defesa da concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhes a análise de atos de concentração, bem como a instauração e a instrução de processos administrativos para apuração de infrações contra a ordem econômica. Parágrafo 2º. Os órgãos de defesa da concorrência poderão solicitar às agências reguladoras pareceres técnicos relacionados a seus setores de atuação, os quais serão utilizados como subsídio à análise de atos de concentração e à instrução de processos administrativos. Artigo 27. Quando a agência reguladora, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência para que esses adotem as providências cabíveis. Artigo 28. Sem prejuízo de suas competências legais, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, notificará a agência reguladora do teor da decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades reguladas, bem como das decisões relativas a atos de concentração julgados por aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas após a publicação do respectivo acórdão, para que sejam adotadas as providências legais. Capítulo 4. Da articulação entre agências reguladoras. Artigo 29. No exercício de suas competências definidas em lei, duas ou mais agências reguladoras poderão editar atos normativos conjuntos dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial. Parágrafo 1º. Os atos normativos conjuntos deverão ser aprovados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada de cada agência reguladora envolvida, por procedimento idêntico ao de aprovação
de ato normativo isolado, observando-se em cada agência as normas aplicáveis ao exercício da competência normativa previstas no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Os atos normativos conjuntos deverão conter regras sobre a fiscalização de sua execução e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação, podendo admitir solução mediante mediação nos termos da Lei 13.140, Lei de Mediação, ou mediante arbitragem, por comissão integrada, entre outros, por representantes de todas as agências reguladoras envolvidas. Artigo 30. As agências reguladoras poderão constituir comitês para o intercâmbio de experiências e informações entre si ou com os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, visando a estabelecer orientações e procedimentos comuns para o exercício da regulação nas respectivas áreas e setores e a permitir a consulta recíproca quando da edição de normas que impliquem mudanças nas condições dos setores regulados. Capítulo 5. Da articulação das agências reguladoras com os órgãos de defesa do consumidor e do meio ambiente. Artigo 31. No exercício de suas atribuições em articulação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e com o órgão de defesa do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, incumbe às agências reguladoras zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. Parágrafo 1º. As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos e as entidades integrantes do CNDC, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor e do usuário de serviço público no âmbito das respectivas esferas de atuação. Parágrafo 2º. As agências reguladoras poderão firmar convênios e acordos de cooperação com os órgãos e as entidades integrantes do SNDC para colaboração mútua, sendo vedada a delegação de competências que tenham sido a elas atribuídas por lei específica, de proteção e defesa do consumidor no âmbito do setor regulado. Artigo 32. Para o cumprimento do disposto nesta lei, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de conduta com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à sua competência regulatória, aplicando-se os requisitos do artigo 4º-A da Lei 9.469. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de ajustamento de conduta, ficará suspensa em relação aos fatos que deram causa à sua celebração a aplicação de sanções administrativas de competência da agência reguladora à pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 2º. A agência reguladora deverá ser comunicada quando da celebração do termo de ajustamento de conduta a que se refere o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7.347, caso o termo tenha por objeto matéria de natureza regulatória de sua competência. Artigo 33. As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos de defesa do meio ambiente mediante a celebração de convênios e acordos de cooperação, visando ao intercâmbio de informações, a padronização de exigências e procedimentos, a celeridade na emissão de licenças ambientais e a maior eficiência nos processos de fiscalização. Interação operacional entre as agências reguladoras federais e as agências reguladoras ou os órgãos de regulação estaduais, distritais e municipais. Artigo 37.
As agências reguladoras de que trata esta lei poderão promover a articulação de suas atividades com as de agências reguladoras ou órgãos de regulação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de competência, implementando a seu critério e mediante acordo de cooperação a descentralização de suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, exceto quanto às atividades do Sistema Único de Saúde SUS, que observarão o disposto em legislação própria. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de competências normativas. Parágrafo 2º. A descentralização de que trata o caput será instituída desde que a agência reguladora ou o órgão de regulação da unidade federativa interessada possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para a execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regimento interno da Agência Reguladora Federal. Parágrafo 3º. A execução por agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela Agência Reguladora Federal, nos termos do respectivo acordo. Parágrafo 4º. Na execução das atividades de fiscalização, objeto de delegação, a agência reguladora ou o órgão regulador estadual, distrital ou municipal que receber a delegação observará as normas legais e regulamentares federais pertinentes. Parágrafo 5º. É vedada à agência reguladora ou ao órgão regulador estadual, distrital ou municipal conveniado, no exercício de competência fiscalizatória delegada, exigir de concessionária ou permissionária obrigação não prevista previamente em contrato. Parágrafo 6º. Além do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a delegação de competências fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais somente poderá ser efetivada em favor de agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal, que gozar de autonomia assegurada por regime jurídico compatível com o disposto nesta lei. Parágrafo 7º. Havendo delegação de competência, a agência reguladora delegante permanecerá como instância superior e sucursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada. Artigo 35. No caso de descentralização prevista no caput do artigo 34, parte da receita arrecadada pela Agência Reguladora Federal poderá ser repassada à agência reguladora ou ao órgão de regulação estadual, distrital ou municipal, para custeio de seus serviços na forma do respectivo acordo de cooperação. Parágrafo único. O repasse referido no caput deste artigo deverá ser compatível com os custos da agência reguladora ou do órgão de regulação local para realizar as atividades delegadas. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 36. A Lei 9.427 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Integrarão a estrutura da ANEEL uma Procuradoria e uma Ouvidoria. Artigo 5º. O diretor-geral e os diretores serão nomeados pelo Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de 5 anos, vedada a recondução, ressalvado o que dispõe o artigo 29. Parágrafo único. A nomeação dos membros da diretoria colegiada dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 37. A Lei 9.472 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 7º. As normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis ao setor de telecomunicações. Parágrafo 2º.
Os atos de que trata o parágrafo 1º serão submetidos à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Artigo 20. O Conselho Diretor será composto por presidente e 4 conselheiros e decidirá por maioria absoluta. Parágrafo único. Cada membro do Conselho Diretor votará com independência, fundamentando seu voto. Artigo 23. Os membros do Conselho Diretor serão brasileiros e terão reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade, devendo ser indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 5 anos, vedada a recondução, nos termos da Lei 9.986. Artigo 29. Caberá aos membros do Conselho Diretor a direção dos órgãos administrativos da agência. Artigo 49. A agência submeterá anualmente ao Ministério da Economia a sua proposta de orçamento, bem como a do Fistel, para inclusão na Lei Orçamentária Anual, a que se refere o parágrafo 5 do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 38. O artigo 11 da Lei 9.478 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. A ANP será dirigida por diretoria colegiada composta de um diretor-geral e 4 diretores. Parágrafo 1º. Integrarão a estrutura organizacional da ANP uma procuradoria e uma ouvidoria. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria colegiada serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação dos respectivos nomes pelo Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 9.986. Parágrafo 3º. Os membros da diretoria colegiada cumprirão mandatos de 5 anos, não coincidentes, vedada a recondução, observado o disposto no artigo 75 desta lei e na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. A Lei nº 9.782 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. A gerência e a administração da agência serão exercidas por diretoria colegiada composta de 5 membros, sendo um deles o seu diretor-presidente, vedada a recondução, nos termos da Lei 9.986. Parágrafo único. Os membros da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 5 anos, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 11. O diretor-presidente da agência será nomeado pelo Presidente da República e investido na função por 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 15, parágrafo 1º. A diretoria reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará por maioria absoluta. Artigo 40. A Lei 9.961 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. A gestão da ANS será exercida por diretoria colegiada composta de 5 diretores, sendo um deles o seu diretor-presidente. Parágrafo único. Os membros da diretoria colegiada serão brasileiros indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados após aprovação prévia pelo Senado Federal,
nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 5 anos, vedada a recondução nos termos da Lei 9.986. Artigo 7º. O diretor-presidente da ANS será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 10. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará com no mínimo 3 votos coincidentes. Artigo 41. A Lei 9.984 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9. A ANA será dirigida por diretoria colegiada composta de 5 membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes, de 5 anos, vedada a recondução, sendo um deles o diretor-presidente e terá em sua estrutura uma procuradoria, uma ouvidoria e uma auditoria, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 1º. O diretor-presidente da ANA será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 12. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada deliberará por maioria absoluta de votos e reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal. Artigo 42. A Lei 9.986 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. As agências terão como órgão máximo o Conselho Diretor, ou a diretoria colegiada, que será composto de 4 conselheiros ou diretores, e um presidente, diretor-presidente ou diretor-geral. Parágrafo 1º. Os mandatos dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada serão não coincidentes, de modo que, sempre que possível, a cada ano ocorra o término de um mandato e uma consequente nova indicação. Parágrafo 2º. Os mandatos que não forem providos no mesmo ano em que ocorrer sua vacância terão a duração reduzida, a fim de viabilizar a observância à regra de não coincidência de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Integrarão a estrutura organizacional de cada agência uma procuradoria que a representará em juízo, uma ouvidoria e uma auditoria. Parágrafo 4º. Cabe ao presidente, diretor-presidente ou diretor-geral do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada a representação da agência, o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços e o exercício de todas as competências administrativas correspondentes, bem como a presidência das sessões do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, sem prejuízo das deliberações colegiadas para matérias definidas em regimento interno. Artigo 5. O presidente, diretor-presidente ou diretor-geral e demais membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo ser atendidos um dos requisitos das linhas A, B e C do inciso 1 e cumulativamente o inciso 2. Inciso 1. Ter experiência profissional de, no mínimo, a linha A, 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior, ou, a linha B, 4 anos, ocupando pelo menos um dos seguintes cargos.
1. Cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividade de agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das 4 ou superior no setor público. 3. Cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa. C. 10 anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa. Inciso 2. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Parágrafo 5º. A indicação pelo Presidente da República nos termos dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada a serem submetidos à aprovação do Senado Federal especificará, em cada caso, se a indicação é para presidente, diretor-presidente, diretor-geral, diretor ou conselheiro. Parágrafo 7. Ocorrendo vacância no cargo de presidente, diretor-presidente, diretor-geral, diretor ou conselheiro no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no caput e exercido pelo prazo remanescente, admitida a recondução, se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos. Parágrafo 8. O início da fluência do prazo do mandato dar-se-á imediatamente após o término do mandato anterior, independentemente da data de indicação, aprovação ou posse do membro do colegiado. Parágrafo 9. Nas ausências eventuais do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral, as funções atinentes à presidência serão exercidas por membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada indicado pelo presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora. Artigo 6º. O mandato dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada das agências reguladoras será de 5 anos, vedada a recondução, ressalvada a hipótese do parágrafo 7 do artigo 5º. Artigo 8º. Os membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, por período de 6 meses contados da exoneração ou do término de seu mandato, assegurada a remuneração compensatória. Artigo 8-A. É vedada a indicação para o conselho diretor ou a diretoria colegiada. Inciso 1. De ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, dirigente estatutário, de partido político e titular de mandato no Poder Legislativo, de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados dos cargos. Inciso 2. De pessoa que tenha atuado nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político, ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Inciso 3. De pessoa que exerça cargo em organização sindical. Inciso 4. De pessoa que tenha participação direta ou indireta em empresa ou entidade que atue no setor sujeito à regulação exercida pela agência reguladora em que atuaria ou que tenha matéria ou ato submetido à apreciação dessa agência reguladora. Inciso 5. De pessoa que se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso 1 do caput do artigo 1 da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Inciso 7. De membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 1 do caput estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins,
até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas. Artigo 8b. Ao membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada é vedado: inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas. Inciso 2. Exercer qualquer outra atividade profissional, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários. Inciso 3. Participar de sociedade simples ou empresária ou de empresa de qualquer espécie, na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, membro de conselho de administração ou conselho fiscal, preposto ou mandatário. Inciso 4. Emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese, ou atuar como consultor de qualquer tipo de empresa. Inciso 5. Exercer atividade sindical. Inciso 6. Exercer atividade político-partidária. Inciso 7. Estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813. Artigo 9. O membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada somente perderá o mandato. Inciso 1. Em caso de renúncia. Inciso 2. Em caso de condenação judicial transitada em julgado ou de condenação em processo administrativo disciplinar. Inciso 3. Por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8b desta lei. Artigo 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição. Parágrafo 1º. A lista de substituição será formada por 3 servidores da agência, ocupantes dos cargos de superintendente, gerente geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presidente da República, entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, observada a ordem de precedência, constante do ato de designação para o exercício da substituição. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor ou a diretoria colegiada indicará ao Presidente da República 3 nomes para cada vaga na lista. Parágrafo 3º. Na ausência de designação, de que trata o parágrafo 1º, até 31 de janeiro do ano subsequente à indicação, exercerá o cargo vago interinamente o superintendente ou o titular de cargo, equivalente na agência reguladora com maior tempo de exercício na função. Parágrafo 4º. Cada servidor permanecerá por no máximo 2 anos contínuos na lista de substituição, somente podendo a ela ser conduzido após 2 anos. Parágrafo 5. Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, enquanto permanecer no cargo. Parágrafo 6º. Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na diretoria colegiada, os substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio. Parágrafo 7. O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 dias contínuos, devendo ser convocado outro substituto na ordem da lista, caso a vacância ou impedimento do membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada se estenda além desse prazo. A Lei nº 10.233 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 52. A ANTT e a ANTAC terão como órgãos de deliberação máxima as diretorias colegiadas e terão em suas estruturas organizacionais uma procuradoria, uma ouvidoria e uma corregedoria. Artigo 53.
A diretoria colegiada da ANTT será composta de um diretor-geral e 4 diretores, e a diretoria colegiada da ANTAC será composta de um diretor-geral e 2 diretores. Parágrafo 1º. Os membros das diretorias colegiadas serão brasileiros, terão reputação ilibada, formação universitária e de elevado conceito no campo de especialidade dos cargos a serem exercidos e serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 9.986. Parágrafo 2º. Os diretores gerais da ANTT e da ANTAC serão nomeados pelo Presidente da República e investidos na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 54. Os membros das diretorias colegiadas cumprirão mandatos de 5 anos, não coincidentes, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 56. Os membros das diretorias colegiadas perderão o mandato em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar. Artigo 60. Compete às diretorias colegiadas exercer as atribuições e cumprir os deveres estabelecidos por esta lei para as respectivas agências. Parágrafo único. As diretorias colegiadas aprovarão os regimentos internos das respectivas agências. Artigo 61. Cabem aos respectivos diretores gerais a representação das agências, o comando hierárquico sobre pessoal e serviços, a coordenação das competências administrativas e a presidência das reuniões das diretorias colegiadas. Artigo 63. O ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 67. As decisões colegiadas serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, cabendo aos respectivos diretores gerais o voto de qualidade, e serão registradas em atas. Parágrafo único. As datas, as pautas e as atas das reuniões das diretorias colegiadas, assim como os documentos que as instruem, deverão ser objeto de ampla publicidade, inclusive por meio da internet, conforme regulamento. Artigo 68. As iniciativas de projetos de lei, as alterações de normas administrativas e as decisões das diretorias colegiadas para resolução de pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de transporte serão precedidas de audiência pública. Artigo 44. A medida provisória 2228-1 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 8. A Ancine será dirigida por diretoria colegiada composta de um diretor-presidente e 3 diretores, com mandatos não coincidentes de 5 anos, vedada a recondução nos termos da Lei 9.986. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria colegiada serão nomeados nos termos da Lei 9.986. Parágrafo 2º. O diretor-presidente da Ancine será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Parágrafo 3º. Em caso de vaga no concurso do mandato de membro da diretoria colegiada, este será completado por sucessor, investido na forma prevista no parágrafo 1º deste artigo, e exercido pelo prazo remanescente. Parágrafo 4º. Integrarão a estrutura da Ancine, além da diretoria colegiada, uma procuradoria, que a representará em juízo, uma ouvidoria e uma auditoria.
Parágrafo único. A diretoria colegiada reunir-se-á com a presença de, pelo menos, 3 diretores, entre eles o diretor-presidente, e deliberará por maioria absoluta de votos. Artigo 10, inciso 8. Encaminhar ao Ministério da Economia a proposta de orçamento da Ancine. Artigo 45. A Lei 11.182 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9. A ANAC terá como órgão de deliberação máxima a diretoria colegiada e terá em sua estrutura uma procuradoria, uma corregedoria, um conselho consultivo e uma ouvidoria, além das unidades especializadas. Artigo 10. A diretoria colegiada será composta de um diretor-presidente e 4 diretores, que decidirão por maioria absoluta, cabendo ao diretor-presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada reunir-se-á com a maioria de seus membros. Parágrafo 3º. As decisões da diretoria colegiada serão fundamentadas. Parágrafo 4º. As sessões deliberativas da diretoria colegiada que se destinem a resolver pendências entre agentes econômicos ou entre esses e usuários da aviação civil serão públicas. Artigo 12. Os membros da diretoria colegiada serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal nos termos da linha F, no inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 13. O mandato dos membros da diretoria colegiada será de 5 anos, vedada a recondução, nos termos da Lei 9.986. Artigo 16. Cabe ao diretor-presidente a representação da ANAC, o comando hierárquico sobre pessoal e serviços, o exercício das competências administrativas correspondentes e a presidência das reuniões da diretoria colegiada. Artigo 47. Até que sejam organizadas as ouvidorias da ANEEL, da ANP e da ANA, a competência do ouvidor poderão ser exercidas cumulativamente por um dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, definido em ato do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora. Parágrafo único. As ouvidorias referidas no caput deverão ser organizadas em até 120 dias após a entrada em vigor desta lei. Artigo 48. Apreciação pelos órgãos de defesa da concorrência dos atos de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 9.472 observará o disposto nos artigos 25 a 28 desta lei. Artigo 49. Ficam mantidos os prazos de encerramento dos mandatos de diretores, conselheiros, presidentes, diretores gerais e diretores-presidentes de agências reguladoras nomeados anteriormente à entrada em vigor desta lei. Artigo 50. Tendo em vista o cumprimento da regra da não coincidência de mandatos disposta no artigo 4º da Lei 9.986, os mandatos dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, nomeados a partir da entrada em vigor desta lei, terão como regra de transição as durações fixadas de acordo com as hipóteses a seguir. Inciso 1. Encerramento de 5 mandatos em um mesmo ano. Os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão respectivamente de 2, 3, 4, 5, 6 anos, permitida uma única recondução do membro com mandato de 2 anos para exercer mandato de 5 anos. Inciso 2. Encerramento de 4 mandatos em um mesmo ano. Os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão respectivamente de 2, 3, 4, 5 anos, permitida uma única recondução
do membro com mandato de 2 anos, para exercer mandato de 5 anos. Inciso 3. Encerramento de 3 mandatos em um mesmo ano. Os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão respectivamente de 2, 3 e 4 anos, permitida uma única recondução do membro com mandato de 2 anos para exercer mandato de 5 anos. Inciso 4. Encerramento de 2 mandatos em um mesmo ano. Os prazos dos mandatos subsequentes serão de 5 anos. Artigo 51. O disposto no artigo 3º e no que couber nos artigos 14 a 20 desta lei aplica-se ao CAD. Artigo 52. Revogam-se, inciso 1, o artigo 6, 7 e 22 da Lei 9.427. Inciso 2, os incisos 26, 29 do artigo 19 e os artigos 27, 42 e 45 da Lei 9.472. Inciso 3, os artigos 12, 19 e 20 da Lei 9.782. Inciso 4, os artigos 8, 14 e 15 da Lei 9.961. Inciso 5, o parágrafo 2º do artigo 9 e o artigo 10 da Lei 9.984. Inciso 6, o artigo 7º e o parágrafo único do artigo 9 e o parágrafo único do artigo 11 da Lei 9.986. Inciso 7, parágrafo único do artigo 63 e o artigo 78 da Lei 10.233. Inciso 8, o parágrafo 5º do artigo 8 da Medida Provisória 2.228-1. Inciso 9, o artigo 18 da Lei 11.182. Artigo 53. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial.